Olá, retornando para a nossa parte 2 da nossa aula, ok? Então, nessa parte 2, manejo terapêutico na atenção primária à saúde. Nós falamos um pouquinho, na parte 1, sobre as medidas não farmacológicas, a hidratação, repouso. Agora, nas medidas farmacológicas, o que o Ministério da Saúde recomenda para a criança que foi acometido por Covid-19, positivou. O que ele recomenda daquela criança que é um caso leve, está sendo atendida na unidade básica de saúde? Então, as medidas farmacológicas, medidas clínicas, são recomendadas pelo Ministério da Saúde. Então, a prescrição de fármacos para controle de sintomas, caso não haja nenhuma contraindicação com possibilidade de intercalar os fármacos antitérmicos em caso de febre de difícil controle. Então, nós sabemos que a prescrição é um ato médico. Nós estamos trazendo no nosso curso o que o Ministério preconizou, quais são as medicações utilizadas, ok? A proposta não é que você prescreva a medicação, a proposta é que você entenda como é manejada essa criança, quais são as medicações que ela usa, é essa a orientação. Então, para antitérmico via oral, a orientação, lembrando que é um caso leve, que é uma criança que está sendo manejada em atenção primária à saúde. Então, a primeira opção é o paracetamol, que é dado, no caso da criança, no caso, ele é dado para febre ou dor, e no caso da criança, ele é prescrito de 10 a 15 miligramas quilo dose. No máximo, o Ministério preconiza 5 doses ao dia, no máximo. É bom também reforçar que, no caso da febre, como a febre na infância, ela dá uma atenção maior ao profissional de saúde devido às complicações por crises convulsivas por causa febril. Então, a febre deve ser manejada. Se a criança mantém febre, e uma febre de difícil controle, pode ser utilizada até dose antitérmico, orientado também medidas não farmacológicas, né, o banho, as compressas, tudo para que reduza a temperatura, para que essa temperatura possa se equilibrar. Então, numa situação que não consiga equilibrar essa febre e a criança evolua com desconforto respiratório, ela sai do quadro leve e está evoluindo para um quadro grave. Então, essa criança não vai ser manejada mais na atenção primária, ela vai ser encaminhada para o hospital, ok? Então, nessa situação aqui do quadro leve, primeira opção é o paracetamol. A segunda opção é... lembrando que o paracetamol ela é prescrito de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, caso febre ou dor. A segunda opção é a dipirona, que é a solução gotas de 500 miligramas por ml, em caso de dor, febre, de 6 em 6 horas. Não deve ser orientado dipirona para os menores de 3 meses, então ela deve ser orientada acima de 3 meses. No caso de lactentes, ele é administrado 10 miligramas por quilo de peso e nos pré-escolares 15 miligramas por quilo dose. Quilo dose, desculpa, lactentes 10 miligramas quilo dose e no pré-escolar 15 miligramas quilo dose, ok? Qual é a outra medicação que o Ministério da Saúde preconiza no caso das crianças com Covid-19 leves? Então, é prescrito, que é uma prescrição médica, né? É recomendado pelo Ministério da Saúde o oseltamivir, indicado em uso, né, da síndrome gripal, que tenha situações de risco para complicar. Então, é aquela criança que tem um risco para complicar. Então, o medicamento deve ser iniciado em até 48 horas do início dos sintomas. Reforçar que é necessário que o paciente procure ajuda médica em caso de agravamento do seu quadro. Então, isso é o que é recomendado pelo Ministério da Saúde. O Ministério também recomenda que existem condições de risco para complicações da própria recomendação do Ministério do uso do oseltamivir. Crianças menores de 5 anos, sendo que é o maior risco de hospitalização em menores de 2 anos, especialmente as menores de 6 meses. E isso que aumenta a taxa de mortalidade. Então, há condição de risco para complicações no uso dessa medicação. Indivíduos menores de 19 anos, crianças e adolescentes, que fazem uso prolongado de ácido acetilsalicílico, AS. Por exemplo, risco de síndrome de Reyer. Então, as crianças que usam muito isso, elas podem ter complicações. Crianças também
com pneumopatias, incluindo a asma. Ela pode potencializar e complicar. Então, o uso dessa medicação deve ser usado com cautela e, nessas situações, ela deve ser escolhida uma outra medicação, ok? Trouxemos uma abordagem para que vocês compreendam como é o manejo farmacológico e não farmacológico. E nesse manejo terapêutico inclui algumas orientações desse paciente, né? Um paciente que é um quadro leve, está sendo manejado na atenção primária à saúde. Então, é necessário que o profissional possa orientar isolamento domiciliar por 14 dias a contar, marque isso no seu material, da data do início dos sintomas. Isso é muito importante. A revisão a cada 24 horas em pessoas, quer dizer, com mais de 60 anos, as crianças que apresentam comorbidade, fatores de risco, e a cada 48 horas, né, as outras crianças que estão em quadro leve. Caso seja necessário realizar atendimento, o ideal é que seja no domicílio. Manter repouso, alimentação balanceada, que nós já falamos, boa oferta de líquido, porque as crianças podem desidratar. E eu quero destacar que ainda no manejo terapêutico é necessário que haja um isolamento de contatos domiciliares. O contato domiciliar da criança COVID, lembrando, a criança, a infância, é uma fase da vida onde nós somos dependentes de cuidados. Então, quanto menor a criança, mais cuidado ela precisa, ela não consegue realizar seus cuidados sozinha. Então, a criança deve ser dada uma atenção maior, porque o seu é necessário que ela fique isolada por 14 dias, mas também os contatos domiciliares devem ser isolados por 14 dias. A criança ela tem contato direto com o cuidador, com sua mãe, que vai dar os cuidados, que vai fazer a higiene. Então, é necessário que esse cuidador também esteja em isolamento durante esse período. Então, isolamento domiciliar, todas as pessoas com o diagnóstico de síndrome gripal deverão realizar isolamento. Faz-se necessário, então, que ele tenha, no caso, né, um atestado médico, que ele possa ficar em isolamento, tanto ele quanto os cuidadores, os comunicantes domiciliar. E existe uma portaria, que eu quero que vocês anotem no seu material, número 454, de 20 de março de 2020, que vai definir as condições de isolamento domiciliar. Nós vamos abordar alguns pontos, mas existe uma portaria que faz a regulamentação de como deve ser o isolamento domiciliar, ok? Então, cuidados domésticos do paciente em isolamento domiciliar por 14 dias, desde a data do início dos sintomas, permanecer num quarto isolado e bem ventilado. Essa é a orientação primordial. Então, é necessário que o paciente esteja num quarto isolado. Caso não seja possível isolar, nós sabemos que no Brasil há diversidade, há desigualdade. Tem famílias que moram 4, 5 pessoas na casa, não tem quarto único para cada filho. Então, há um compartilhado quarto entre os filhos e, às vezes, entre os outros membros da família. Então, qual é a orientação se eu não consigo ter um quarto isolado para aquele paciente? É orientado que, pelo menos, que ele durma em cama separada. Exceção, claro, das mães que estão amamentando seus bebês, né? A amamentação, a recomendação do Ministério da Saúde, da OPAS, é que a mãe continue a amamentar. Então, é recém-nascido, lactente, a mãe continua a amamentar como? Usando máscaras, higienizando frequentemente as mãos, mas ela mantenha o aleitamento materno. Limitar a movimentação do paciente pela casa, então é muito difícil. Nós sabemos que criança, controlar ela dentro da casa é bem difícil, mas tentar orientar limitações dentro da casa, locais da casa que se compartilham coisas, cozinha, banheiro, então deve estar ventilado e deve ser higienizado com maior frequência. Utilizar máscara, isso é um mandatório, todo o tempo. Você tem um paciente positivo dentro da casa, é necessário que use máscara em todo o tempo, senão toda a casa vai se contaminar. Caso o paciente não tolere ficar com máscara, nós sabemos disso que as crianças, a orientação da máscara, menores de 2 anos, não é orientado a usar máscara pelo risco de sufocamento. Então, os efeitos são piores do que o uso da máscara. Os maiores de 2 anos devem usar máscara. Lembrando que nós sabemos que as crianças menores, elas tiram a máscara, elas manipulam a máscara. Então, a questão não consegue ficar com a máscara por muito tempo, realizar a higiene respiratória com mais frequência. Higienizar as mãos com maior frequência, ok?
Nas idas ao banheiro ou outro ambiente obrigatório, o doente deve usar obrigatoriamente a máscara. Uma criança maiorzinha, uma criança escolar, orientar ela que ela precisa usar máscara, senão ela contamina os demais da casa. Realizar uma higiene frequente das mãos com água, sabão ou com álcool gel a 70%, especialmente antes de comer, antes de manusear alimentos, após ir ao banheiro. A criança, nesse momento, em casa, não pode receber visita. Nós estamos em distanciamento social. Então, é necessário que haja isolamento por completo dessa criança dentro de casa. Lembrando que é necessário que explique a essa criança o que ela está vivenciando. Porque há um sofrer da criança também. Ela não entende por que ela está assim, por que ela se contaminou. Então, é necessário que explique, né, no nível de compreensão da criança, que ela possa entender que todas aquelas estratégias para melhorar a saúde dela e das pessoas que ela ama. A criança só pode sair de casa em caso de emergência, no caso necessário, sair com máscara e evitar, né, multidão, preferindo transporte individual ao transporte público, que nós sabemos que termina sendo uma fonte de contaminação. Quais são as precauções que nós damos para o cuidador? Nós sabemos que a infância é uma fase onde a criança precisa ser cuidada. O Estatuto da Criança diz que é direito da criança ser protegido pela comunidade, protegido pela sociedade, protegido pelos seus pais. Então, quais orientações e precauções que nós damos ao cuidador, aquele que cuida da criança, que pode ser o pai, a mãe, a tia, a irmã mais velha. Então, o cuidador deve utilizar máscara sempre. Sempre ele tem que utilizar máscara quando estiver perto da criança. Se a criança está positiva e ele não usa máscara, ele vai se contaminar. Caso a máscara fique úmida ou com secreção, deve ser trocada imediatamente. Nós sabemos que a troca da máscara, ela pode ser trocada, a orientação que troca é a cada 2 horas, a máscara. A máscara de pano, nós estamos falando da máscara de pano. Mas existem estudos que já mostram que ela pode tolerar até 3 horas. Se a máscara estiver úmida, a orientação que nós damos é essa. Se ela está úmida, se ela tem secreção, ela deve ser trocada imediatamente. E na hora da troca deve ser orientado a pegar ela pelo elástico, para que a pessoa não pegue pela frente e termine se contaminando. Então, retirar pelo elástico, higienizar as mãos, retirar pelo elástico e colocá-la, no caso de uma máscara de pano, num recipiente com hipocloritro para fazer a desinfecção e depois lavar, ok? Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto estiver perto do paciente. Após retirar a máscara, o cuidador deve lavar a mão, senão ele se infecta, ok? Deve ser realizado, então, higiene frequente das mãos. É necessário que o cuidador redobre essa higienização e oriente a criança que também ela deve higienizar as mãos. Utilizar o álcool gel a 70, nós sabemos que ele tem uma ação bacteriostática muito importante, então reforçar isso. Toda vez que lava as mãos com água e sabão, dá preferência ao papel toalha, em vez, às vezes, nas casas, né? Tem aquela toalhinha do banheiro, então tá atento que se ela estiver úmida, ela é um ambiente favorável para procriação de patógeno, então é orientado papel toalha. Caso alguém do domicílio apresente sintomas de síndrome gripal, isso é muito importante. É necessário que comunique a unidade e inicie de novo o isolamento naquela casa, ok? Todos os moradores da casa devem cobrir boca e nariz quando for tossir, que a gente chama de etiqueta respiratória. Evitar o contato com secreções do paciente, isso é importantíssimo. Nós sabemos que no caso do manuseio do recém-nascido e do lactente, claro que a mãe vai fazer a higiene com luva, porque nós já sabemos, os estudos já mostram que a criança ela pode eliminar, que a pessoa ela pode eliminar o vírus Covid-19 pelas fezes e urina. E como há um manuseio muito grande nessa fase inicial da vida, né, das fraldas, então é necessário que manuseie com luva, que o cuidador faça isso com luva, higienize bem as mãos para que ele não se contamine. É também orientado que quando ele descartar o lixo do paciente, ele também utilize luvas, limpar frequentemente, mais de uma vez no dia, todas as superfícies da casa, todas as superfícies que são frequentemente tocadas. Então, superfície da mesa, a maçaneta da porta, o corrimão,
o abre e fecha da janela, tudo que é muito tocado deve ser higienizado várias vezes ao dia. Lavar roupas pessoais de cama e de banho da criança separadamente, senão o cuidador irá se contaminar. Os casos graves, nós sabemos que nesse módulo, nossa atenção toda é para um quadro leve, para aquela criança que está bem, mas que deve ser monitorada, deve ser acompanhada. Mas se essa criança evoluir para um quadro grave, o que eu devo fazer enquanto atenção primária à saúde? Caso classificado como grave, deve ser estabilizados e encaminhado para o serviço de urgências ou hospital de acordo com a organização da rede de atenção do seu município. Procure informações junto da Secretaria de Saúde do seu município acerca do serviço de urgência. Todo município foi criado serviços de orientação e serviços de atendimento especificamente para a Covid. Por que especificamente para a Covid? Porque a Covid tem um alto poder de transmissibilidade, de transmissão de um para o outro. Então, era necessário ter serviço específico para não contaminar profissionais e pacientes. O encaminhamento será de responsabilidade da equipe de atenção primária. Então, a equipe onde ocorreu o caso, ele que deve encaminhar aquela criança para o serviço especializado. Nós já estamos chegando no fim desse módulozinho, então, atentar que a notificação ela deve ser imediata e ela é obrigatória, é mandatória a notificação dos casos de síndrome gripal Covid-19 na plataforma SUS-VE da Vigilância Epidemiológica. É necessário que o profissional de saúde notifique, porque a notificação é que vai direcionar as próximas ações naquele município, né, de acordo com os casos contaminados, suspeitos, casos de óbitos, de hospitalização. Então, é necessário que a unidade de saúde faça a monitorização clínica, avalie a piora do paciente e encaminhe. Nunca deixe de encaminhar um caso grave infantil, porque nós podemos perder essa criança. Atenção, é importante ressaltar a busca ativa. Então, não só monitorar os casos que eu já tenho, não só acompanhar, mas fazer busca ativa de novos casos. Então, se eu tenho um caso suspeito de síndrome gripal naquela comunidade, fazer busca ativa. É necessário também ter um treinamento de profissionais para o reconhecimento de sinais e sintomas clínicos da Covid, que os profissionais de saúde sejam treinados para isso. E, além disso, políticas públicas que visem o esclarecimento da população a respeito de informações novas acerca do coronavírus. E isso, a informação, ela é uma arma poderosa de prevenção. Quando você é bem orientado, você consegue manter as medidas de prevenção adequadas e você consegue evitar que você e outras pessoas se contaminem. Então, finalizando, nós vamos falar sobre medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa. Então, como se prevenir do coronavírus, nós já sabemos, só para enfatizar mais uma vez, né? Lavar as mãos com água e sabão frequentemente, evitar aglomeração, distanciamento entre uma pessoa e outra de 2 metros. Os estudos já mostram que 1 metro, ele ainda é discutível, então é necessário que seja maior que 1 metro, maior que 2 metros. Cobrir boca e nariz ao tossir, etiqueta da tosse, usar álcool gel a 70% pelo poder bacteriostático, evitar tocar no olho, nariz e boca, especialmente se você está na rua, não higienizou a mão, evitar. Limpar todos os objetos e superfícies que são tocados frequentemente, maçaneta da porta, balcão de mesa, computador, cadeira, controle de televisão, quando nós estamos falando de cuidados domiciliar. Então, tudo isso deve ser orientado. Não compartilhar objetos do pessoal. Eu sei que às vezes é difícil em casa, mas ter os talheres daquela pessoa Covid positiva separado, talheres, garfo daquela criança, a garrafinha de água, o copo que ela usa, manter ambientes bem ventilados, é necessário, importantíssimo. Evitar contato com as pessoas que apresentem sinais e sintomas, né? Outras pessoas, os vizinhos. Essas são as nossas referências. O nosso muito obrigada, né? Eu sou a professora Denise Santana. Essa proposta desse curso é para instrumentalizar você, para que você possa cuidar melhor das crianças com Covid-19.